Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Senhor, me diga uma coisa, o senhor saberia dizer pra gente o que é o território nacional? O território nacional, com relação aos limites do país, são as divisas que o país se encontra, né? É o espaço que fica dentro da fronteira do país. Território nacional é o que abrange o Brasil inteiro, né? É muito comum ouvir na televisão que um determinado evento vai ser transmitido para todo o território nacional. Você já viu em outras aulas que o território nacional brasileiro é o espaço que todos nós, que moramos dentro das fronteiras do Brasil, dividimos. Também já sabe que o nosso território abrange regiões diversificadas geográfica e culturalmente. Mas quem organiza esse vasto território? Quem administra esse espaço geográfico, integrando todas essas diferenças regionais dentro de um quadro de interesses comuns? É exatamente esse o tema da teleaula de hoje. Você vai conhecer melhor o papel do Estado-nação e como este se consolida através de uma organização política administrativa. Vai constatar a importância das condições geográficas para determinar a posição de um Estado-nação no mundo. E aprender como a construção do Estado-nação foi um processo de controvérsias e lutas pelo poder. Em outras palavras, você vai compreender o que significa viver num mundo de nações. A sua teleaula está começando. A palavra Estado tem muitos significados, mas hoje nós vamos entender essa palavra num sentido geográfico mais amplo. Veja esta outra definição do dicionário para Estado. O Estado pode ser entendido como uma nação politicamente organizada. A palavra Estado não se refere somente a uma certa região dentro de um país, mas aos limites do próprio país. Estamos falando do Estado-nação, que administra aquilo que você conhece como sendo o território nacional. Ô Gil, fala. Uma coisa eu não entendo. Quem é que organiza politicamente um Estado? Quer dizer, são os presidentes, os políticos? Quem que organiza? Peraí, Vicente, você está esquecendo de uma coisa. Um Estado, para ser um Estado de direito, precisa ter uma Constituição. Ah, tá certo, a Constituição. Ô Vicente, você sabia que outro dia eu estava lendo a introdução da Constituição brasileira? Ah, é mesmo? E o que diz lá? Olha, é melhor a gente reler para poder entender melhor o que é o Estado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Introdução. Ah, achei. Ó. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Você reparou que o principal objetivo da Constituição é instituir um Estado? E esse Estado instituído vai assegurar os direitos e a identidade de um certo grupo social. No nosso caso, o povo brasileiro. Em outras palavras, o Estado é, antes de tudo, um espaço geográfico. Portanto, é caracterizado por um território nacional. Esse território é organizado política, administrativa e economicamente. E essa organização transforma o espaço numa nação politicamente organizada, ou seja, num Estado. Peraí, Gil, tem uma coisa que eu não entendo. O Estado é o território? É isso? claro, olha, o território nacional é a base natural do Estado.
Não existe Estado sem território, por menor que ele seja, entendeu? Quando o espaço é organizado politicamente, quer dizer, quando todo mundo que mora nesse espaço, que habita o seu território, depende das mesmas leis e das mesmas regulamentações, então esse espaço passa a ser um Estado. É isso, né? É claro, Vicente, olha. Aqui tem uma outra definição do que é Estado, olha. O Estado é uma entidade que tem seu próprio governo e administração. O Estado é uma nação politicamente organizada com o seu território nacional definido. Tá certo. Agora eu entendi o que é Estado. Mas eu estava dando uma olhada nesse mapa mundi, olha. Olha a quantidade de estados que existe no planeta. Será que foi sempre assim, hein? Será que sempre existiu tanto país no mundo? Ô Vicente, você sabe que eu queria entender mais sobre essa história? E você, não queria? Na verdade, esse número de estados que nós conhecemos hoje é relativamente recente. Afinal, no princípio do nosso século, havia menos de 50 estados. Hoje, são mais de 180 em toda a superfície terrestre. Uma das razões desse aumento é a independência das antigas colônias que pertenciam a outros estados, como é o caso de vários países africanos e do continente asiático. Ainda existem disputas não resolvidas em vários territórios espalhados pelo planeta que podem modificar este número. Agora que já está definido o que é Estado, existe uma outra noção que precisa ficar bem clara. Como é que o Estado governa, administra o seu território nacional? Na verdade, o governo e a administração do Estado se realizam através do que a gente chama de aparelho de Estado. Aparelho de Estado é um organismo com diversos graus de hierarquias e responsabilidades. Ele é composto do chefe de governo, que nos países presidencialistas é, em geral, o presidente. Juntamente com o presidente, existem os diversos ministérios que se encarregarão da justiça, da educação, da economia, da segurança, da cultura, da agricultura, cada um com uma responsabilidade específica. E para melhor governar o seu território, o Estado Federativo é subdividido administrativamente em várias unidades políticas menores, cada qual com seu governo próprio. E estes estados, por sua vez, também são divididos em municípios, com suas prefeituras. É claro que essas administrações variam nas diversas nações, porque os estados-nações do mundo são muito desiguais. Mas esse trabalho de carteiro faz a gente conhecer cada país, né? Imagina que outro dia eu recebi uma carta e fui entregar essa carta que veio de um país chamado Brunei. Como é que é? Brunei, Pedrão? Esse aí eu nunca tinha ouvido falar, não. Nem eu. Mas aí eu fiquei cismado e fui pesquisar. É um país que tem aproximadamente 260 mil habitantes. Ele fica na costa de Bornéu e o seu território é de 5.000 km². É um sultanato. Como é que é aí? Sultanato? Isso aí tá parecendo coisa de conto de fada. Mas que loucura que é esse mundão, né? Por outro lado, tem a China, com aquele imenso dano de território e 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É brincadeira? Será que essa diferença de superfície interfere no destino dos países? Ah, eu acho que sim, né? É claro que sim. A diferença entre as nações é resultado direto das condições geográficas e históricas. E não apenas das diferenças entre as superfícies, mas também de vários outros fatores. Os recursos naturais, o efetivo da população, o poderio do seu aparato de Estado, a importância da sua atividade econômica, seja industrial ou baseada nos recursos do próprio solo. Um outro fator muito importante para o poderio de um determinado estado é o seu produto nacional. Para você ter uma ideia dessa importância, é só lembrar o que aconteceu com os países árabes e o seu principal produto, o petróleo. Esses países não contam com grandes efetivos de população, não possuem desenvolvimento industrial e nem mesmo potencial militar. Mas a partir do momento em que decidiram aumentar o preço do petróleo, passaram a contar com valores recordes no produto interno bruto. Países como o Kuwait e os Emirados Árabes têm produtos nacionais brutos expressivos, graças aos campos de petróleo que possuem em seu território nacional.
A verdade é que a importância das características geográficas de um país é tão grande que já no século passado a geografia passou a ser uma disciplina utilizada com finalidades políticas e estratégicas. Para você ter uma ideia de como isso foi levado a sério, em 1874, o governo prussiano decidiu criar a disciplina de geografia em todas as universidades, para, juntamente com a história, desenvolver um sentimento nacionalista, gerando a ideia de identidade nacional. Mas o fato é que as desigualdades entre as diversas nações vão repercutir nas relações econômicas entre elas. Isso porque os países menos ricos dependem das grandes potências. Pode-se mesmo dividir os estados em duas grandes categorias. Os ricos, que constituem o centro da vida econômica mundial, e aqueles outros que formariam a periferia da economia planetária. Os países do centro, mais ou menos uns 30 estados, ou seja, apenas a quarta parte da população do planeta, dispõem da maior parte do potencial industrial do mundo, controlando assim a atividade econômica. Enquanto os países da periferia, mais ou menos 150 estados, isto é, 3/4 partes da população mundial, dependem comercial e tecnologicamente dos países desenvolvidos. Coisa, hein, Gil? Quer dizer que só a quarta parte dos estados pertence a esse centro econômico. Pois é, Vicente, olha, com esse papo todo aí de globalização, as forças econômicas estão se agrupando, entendeu? Como assim? Você não vê nos jornais, olha, União Europeia, NAFTA, os tigres asiáticos, entendeu? São grupos de estados que se unem por interesse comum, formando centros geográficos, entendeu? Que extrapolam estados nacionais, assumindo dimensões continentais. Tá certo. Bom, no caso aqui da América Latina, agora a gente tem o Mercosul, é isso, né? Exatamente, para poder fazer frente a esses grandes centros, entendeu? Tá certo. Mas eu estava pensando uma outra coisa, Gil. Tudo bem, a base de um estado é o seu território. Até aí eu já compreendi. Agora, será que sempre os limites de um estado coincidem com os limites de uma nação? O que você acha? Pode parecer estranho falar assim, mas muitas vezes os limites de um estado não coincidem com os limites de uma nação. É o que acontece com alguns povos como os bascos, divididos entre a França e a Espanha. Ou mesmo com a nação dos curdos, que está dividida entre 5 países diferentes. Tio Nicolau, aqui no leste da Europa existem conflitos internos graves dentro de um mesmo território. Isso acontece porque o território é habitado por povos diferentes. Então, é como se houvessem 2 nações dentro de um mesmo estado. E essas relações de forças provocam guerras de dominação e de libertação. Que mundo esse nosso, hein? Gil, mas não é fácil viver num mundo com tantas nações, né? Pois é, mas ao mesmo tempo é fascinante, né, Vicente? Olha, tantos povos diferentes, tantas culturas. Quem sabe um dia a ficha não acaba caindo e todo mundo acaba se entendendo, né? Tomara, né? Bom, mas enquanto isso não acontece, depois de tanta informação, eu acho que está na hora da revisão. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que Estado é um espaço geográfico possuidor de um território organizado política, econômica e administrativamente. Viu que o território nacional é a base natural do Estado, delimitado por suas fronteiras, que são produtos de reivindicações territoriais. Aprendeu também que o governo e a administração de um Estado se dá através do aparelho de Estado com distintos níveis de hierarquias e responsabilidades. Constatou que, entre os estados, existem desigualdades econômicas que os agrupam em 2 categorias: os do centro da vida econômica mundial e os da periferia. E viu que os limites dos estados não coincidem muitas vezes com os limites de uma nação, que muitas vezes estão fragmentadas através de 2 ou mais estados, o que é motivo para conflitos internos e de fronteiras. Bom, agora é a sua vez de ir fundo no livro de estudos. Ele vai complementar e aprofundar as informações que você recebeu aqui. Até a próxima!